Como você vai saber aonde o mercado pode retrair? Limites do preço. Opa, quem fala aqui é o Will, está no melhor canal de opções binárias e eu quero te passar como você deve operar limite do preço se você é iniciante ou se você é intermediário ou se você é avançado. E essa estratégia vai fazer você fazer pelo menos quinhentão todos os dias. Então, para quem é iniciante, já vou te passar como funciona, para quem já é intermediário também e para quem já é avançado também. Para quem é iniciante, ó, limite do preço, novamente, como eu falei, é uma estratégia que vai limitar o mercado e a estratégia vai ter um potencial enorme de você colocar muita grana no bolso. E é o seguinte, você vai primeiro, tem que saber o que é um lote de compra ou um lote de venda, e isso tenho certeza que você já sabe. Se você ainda não sabe, tem a playlist do básico e avançado da lógica do preço aqui no meu canal, é só você dar uma assistidinha depois. E ó, lote de compra, o mercado ele deve fazer o rompimento e fazer mais uma vela vermelha. Pronto, isso caracteriza o nosso limite do preço se quando vier uma vela verde e conseguir retrair aqui na marcação, ou seja, identificação do lote comprador, esperar o rompimento, fazer mais uma vela vermelha, então mais uma vela vermelha, mais uma vela da mesma cor do rompimento e depois não precisa ser logo em seguida, mas alguma vez o mercado vai fazer alguma vela da compra e vai retrair aqui no canal. Coisa importante, o pavio não pode romper o canal, não pode romper aqui em cima, o corpo não pode estar dentro do canal, então não pode estar assim, ou o pavio aqui rompendo, ou o corpo aqui rompendo tudo de uma vez, isso não pode para limite do preço. O pavio tem que retrair dentro do canal e o corpo ficar abaixo, é isso que é o limite do preço. A mesma coisa também vale se for num lote de venda. Então, se temos lote vendedor aqui, você faz a marcação da abertura e pavio da abertura, porque tem o fechamento e a abertura. A marcação de limite do preço é sempre aqui na abertura, se for o limite do preço tipo 1. Então, na verdade, o que eu estou ensinando aqui nessa aula é o limite do preço tipo 1, porque eu tenho o tipo 2 na ida e o na volta, é muita coisa, mas deixa eu explicar aqui do básico primeiro. Limite do preço tipo 1 aqui, ó. Quando o mercado consegue fazer o rompimento e faz mais uma vela de compra. Lembrando que essa que rompe e faz mais uma vela de compra, não necessariamente tem que deixar pavio para cima ou para baixo. Ela pode deixar assim pavio, pode ser uma vela grandona, pequenininha, não importa. O que importa é que ela consiga fazer o rompimento do pavio e faça mais uma vela de compra. Então, romper o pavio e fazer mais uma vela de compra caracteriza o nosso limite do preço. Ou até mesmo romper o pavio e fazer mais uma vela de compra. É isso que vai caracterizar o nosso limite do preço. E depois no futuro vai fazer uma vela vermelha retraindo na marcação. Lembrando que não pode romper o canal, o pavio não pode romper aqui embaixo, a parte de baixo aqui do canal, não pode o corpo ficar aqui dentro, isso não pode. O pavio tem que retrair ou o corpo ficar acima dessa nossa marcação e você pode efetuar a sua operação de compra. Isso é o limite do preço básico simples, tenho certeza que você já entendeu. Vou ressaltar de novo para você entender melhor. Temos lote comprador aqui. Ela pode ser a nossa primeira vela do lote, segunda vela, terceira vela, não importa. O que importa é você identificar a primeira vela do lote. Pode ter mais vela aqui, não importa. Aí você marca a extremidade dela aqui e quando fazer o rompimento, tem que romper o seu pavio, tá? Não pode ser somente o corpo, tem que romper o pavio. E logo em seguida, por obrigação, fazer mais uma vela vermelha. Então, única coisa que você observar: identificação do lote comprador, rompimento e mais uma vela vermelha. Depois pode ser que agora ou no futuro faça algumas velas de compra aqui e depois consiga rejeitar aqui, ó, na marcação que eu fiz. É isso que é o limite do preço. Lembrando, se ela consegue romper esse canal que eu marquei, não pode. O pavio tem que ficar abaixo, não pode romper aqui para cima com o pavio, ou não pode o corpo ficar dentro do canal, isso não pode. O corpo tem que ficar abaixo do canal e o pavio aqui dentro retraindo e o corpo ficando abaixo. Aí sim você pode pegar a operação de venda. Isso é para quem é iniciante. Eu preciso que você entenda esse primeiro setupzinho para que você consiga, obviamente, entender o restante. Então, exemplo da venda aqui, ó. Lote de venda, faz a marcação abertura e pavio da abertura. Você espera fazer o rompimento, mais uma vela da compra e depois uma vela da venda retrair aqui na marcação. E você pode efetuar a operação de compra. Simplesmente isso, é fácil. Então, primeira coisa, lote vendedor, identificar o lote, identificar o rompimento. Aqui teve a confirmação de mais uma vela vermelha por obrigação. Não pode ser uma vela de reversão, não pode ser uma vela vermelha. Então, se rompeu o lote de venda, não é uma vela verde que rompeu, a próxima vela tem que ser verde também. Então, confirmação de cor igual à vela que faz o rompimento. E depois faz aqui a vela da venda rejeitando no canal. Então, rejeição. Então, houve essa retração aí. Aí, somente isso, você já tem leitura para operar comprado.
No lote de compra, a mesma coisa, lotezinho comprador, marca, abertura e pavô da abertura. Eu só tô registrando isso daqui várias vezes para você fixar na cabeça, tá? Então, independente se você esteja começando agora, se você tá mais avançado, eu preciso que você fixe muito bem esse exemplo aqui. Exatamente como tá assim, ó, lote de compra, rompeu, confirmou, tocou na marcação, você pega a operação de venda. Lote de venda, rompeu, confirmou, depois faz uma vela vermelha, retrai na marcação, você pode pegar a operação de compra. Por aqui tá de boa, né? Por aqui todo mundo entendeu. Se entendeu, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se tá gostando dessa mini saga aí que eu tô fazendo de iniciante, intermediário, avançado. Tenho certeza que tá geral gostando. Ó, e o nível intermediário, como vai ficar? Agora, no nível intermediário, você não vai utilizar somente isso. Você vai poder utilizar as novas posições, vai poder utilizar a vela de força. Então aqui, ó, se eu tenho o lotezinho de venda aqui, eu fiz a marcação de abertura e pavô da abertura. Aí você vai esperar o rompimento e fazer mais uma vela de compra. Aí você observa que nessa vela de compra é a nova posição de continuação, porque ela rompeu o lote de venda, rompeu e continuou. Então essa vela é um domínio de nova posição e também a vela que faz o rompimento e confirma é a nossa vela de força. Então a vela que rompe é a vela de força e a próxima vela após o rompimento é a nova posição. Por isso que tem que ser exatamente assim para ser o limite do preço, porque para quem é iniciante, você nem tá sabendo, mas você já tá aplicando o limite do preço sem saber. Então, primeira coisa, identificar o lote, esperar o rompimento, esperar a confirmação de cor igual, depois rejeitar. Você pode pegar a compra. Novamente, não usa nada isolado, não começa a operar se você é iniciante nem intermediário, tem que estar avançado, tem que saber aonde milimetricamente o mercado pode retrair, onde fica o ponto de entrada certinho, e isso eu passo no meu treinamento. Então não é só um cursinho aí que você vai aprender algum setup, alguma estratégia isolada, porque isso aí não funciona. Se você quer ter resultado consistente, e assim como eu com 20 anos fiz mais de 10 milhões de reais, você precisa ter a leitura completa do gráfico, saber a dinâmica, saber o contexto e saber tudo, e saber o que o mercado pode fazer. Ou, por exemplo, aqui ó, aqui só porque falou que é compra, pô, é muito básico, daqui é o setupzinho, é o comecinho. Então a gente vai entrando pro intermediário, que é observar novas posições, observar também velas de força. Então se faz uma vela da venda aqui e rejeita tudo isso, ela não só fez o limite do preço, mas também como aqui é a nova posição, então ela rejeita no domínio de nova posição. Também tem vela de força auxiliando o mercado jogar para cima. Temos também a pressãozinha de alta, se fizer melhor ainda, ó, velas de cores diferentes, faz essa superação de máxima. Não sei se você sabe, se você já estudou aqui a playlist do básico até avançado que eu gravei aqui da loja do preço, você sabe que isso aqui é um padrãozinho de continuação para alta, mas toma cuidado também com a superação de mínima. Então é importante que não deixe superação de mínima, só deixa aqui uma superação de máxima, aí fica muito forte para você operar comprado. Por quê? Essa vela aqui é uma nova posição de continuação, porque a vela anterior rompeu esse lote de venda. Então, lote de venda, rompimento, nova posição. Um domínio muito forte. Eu já ensinei essa aula também de iniciante, intermediário, avançado. Já tem aqui no canal. Faz a nossa pressão de alta, é o padrão de continuação. Então, o pessoal do intermediário sempre utiliza o padrão junto com o contexto. Que é esse daqui, ó, o padrão de continuação para operar comprado, junto com o contexto que já é para operar comprado também. Então, aqui tá perfeito. Tem também a nossa vela de força, que não falei, que ela rompe esse lote de venda, tem que romper a estrutura por completa e fazer mais uma vela de compra, aí auxilia mais ainda para o mercado subir. Temos também a vela de comando, então se ela não deixar pavão na abertura, é um comando, é um bloqueador de liquidez, fica mais forte ainda a sua entrada. E aí que vai entrar o avançado, saber onde fica o maior ponto de entrada, saber todo o contexto, toda a dinâmica. Então vamos por aqui, ó, novamente, lotezinho de venda, fiz a marcação de abertura e pavô da abertura. Mercado até conseguiu fazer o rompimento, fazer mais uma vela da compra e depois fez uma vela da venda aqui, fazendo tudo certinho, ó, pressãozinha de alta, houve rejeição no domínio de compra, que seria a nova posição, já faz o limite do preço, porque rompe, confirma e rejeita. Tem aqui o comando que nem eu tinha falado, que nem aqui na anterior. Só que aqui no avançado, que você vai analisar aonde o mercado pode retrair, que seria pegar uma de abertura e pegar mais duas taxinhas aqui na liquidez, porque o mercado tem liquidez de venda para ser buscada. E observar também outras regiões de primeiro registro, de limites do preço, que vai ficar muito forte a operação. Então aqui, ó, tem aqui um primeiro registro aqui acontecendo.
marca ele também, porque ela rejeitou no primeiro registro. Ah, eu tenho aqui uma vela de venda, ela também é o primeiro registro, vai auxiliar mais ainda o mercado jogar para cima. Então aqui no intermediário você só observou o limite do preço, observou o padrão, observou bastante coisa, mas aqui você tem que analisar o contexto como completo. Seria uma zona forte, ou seja, não é só o limite do preço qualquer, que nem aqui, ó, lote de venda, rompeu, confirmou, rejeitou. Você já tá observando mais coisa, tá observando as regiões, que não é só uma, duas, três regiões, ou seja, tem o limite do preço com o primeiro registro, tem esse primeiro registro aqui também, é o nosso primeiro pavio da vela de compra, e tem esse daqui também, que é o nosso primeiro pavio da vela de compra, e ainda por cima também é outro limite do preço. Então, lote de venda, rompeu, confirmou, e aqui rejeitou no canal. Então rejeitou nesse limite do preço, nesse aqui também, e nesse primeiro registro, que é o nosso primeiro pavio da vela de compra, que vai auxiliar o mercado jogar para cima. Para quem não sabe, o primeiro registro já tem vídeo no canal, mas vou explicar novamente. Toda vez que você tiver uma vela de compra ou uma vela de venda, o pavio da abertura ou do fechamento, independente, se ela for a primeira vela do lote, é esse pavio, ou esse pavio, ou esse pavio, ou esse pavio, ele é muito forte para o mercado poder retrair. Então, se o mercado rompe e retrai nele, muito forte para operar comprado. Se o mercado rompe e retrai nele, muito forte para operar comprado. Mesma coisa aqui também. Rompe, consegue retestar, operação de compra. Consegue romper e retestar, operação de compra. E até mesmo também pode utilizar antes do rompimento. Mas, novamente, primeiros registros, utiliza com uma confluência a mais. Conseguiu retrai aqui, pega operação de venda. Retrai aqui, operação de compra. Retrai aqui, operação de venda. Retrai aqui, operação de compra. Você vai utilizar o auxílio do primeiro registro, novamente, como um auxílio, como ajuda a mais para o mercado jogar para cima. Igual aqui, ó, temos dois limites do preço tipo 1 acontecendo, e também temos o auxílio aqui do primeiro registro de compra e esses dois de venda, por coincidência aqui. A operação de compra fica muito mais forte, porque você analisou todo o contexto. Novamente, eu comecei bem do básico, que é saber o que é o limite do preço primeiro. Então, lote de venda, rompeu, confirmou, rejeitou. Lote de compra, rompeu, confirmou mais uma vela vermelha, rejeitou, pode pegar a venda. E é por isso que muita gente fala, nossa Will, mas é que eu tomei loss. Por quê? Porque você não está observando tudo. Olha como começa a ficar avançado. Intermediário, observar o padrão. Então, se o mercado faz uma pressão de alta, por exemplo, ou uma pressão de baixa, que fica ruim aqui nesse caso, que eu vou operar comprado, se tem rejeição na nova posição, se tem a nossa vela de forças, se tem o comando, se tem liquidez, tudo isso vai observar quando você estiver no nível intermediário. Já no nível avançado, você vai ter que observar mais regiões, uma região forte, não só uma, então não só o limite do preço, mas como 2, 3, 4, primeiros registros também, então tudo faz o mercado jogar para cima, regiões de velas carecas, domínios, novas posições, vai ajudar demais o mercado jogar para cima. Então é esse nível que eu quero que você chegue. E é esse nível que eu passo no meu treinamento novamente, que é onde eu pego nessa mão até você ter toda essa leitura avançada, ter a dinâmica, saber o meu ponto de entrada, saber milimetricamente onde o mercado pode retrair. Eu vou deixar inclusive o link na descrição. E ó, agora vamos começar a praticar um pouquinho no gráfico, só para você ter uma noção, porque você já estudou como funciona a teoria, só que você precisa agora dar uma estudadinha como funciona no próprio gráfico andando. Por exemplo aqui, ó, lotezinho de compra, lote comprador, você vai marcar a abertura e o pavio da abertura, vai jogar aqui na frente. Mercado conseguiu fazer o rompimento e fez mais uma vela vermelha, fez mais uma vela de continuação. Então pronto, já temos praticamente o limite do preço aí, muito fera. Pronto, conseguiu retrair, o corpo ficou abaixo, não rompeu o canal, é o limite do preço, pode pegar a venda. Putz, Will, tomei loss. Calma, você tá no iniciante ainda, tá no basiquinho. Vamos pro intermediário, quem começar a encaixar mais tudo, começar a encaixar todo o operacional. Então aqui, ó, limite do preço acontecendo, tocou, vai pegar a venda, vamos ver. Tem pressão de baixa, de cores iguais, então esse padrãozinho simboliza que o mercado quer descer, porém, fica atento que aqui é um comando. Se é um comando, ela é um bloqueador de liquidez, então liquidez de venda não tem mais, então já fica arriscado. Temos esse primeiro registro auxiliando o pessoal da avançada aí, ó, observar mais pontos fortes, ó. Aqui um primeiro registro, que é uma região. Aqui, ó, tem nosso domínio de venda, que é a nova posição, porque a vela anterior rompeu esse lote de compra, então você pode marcar aqui a abertura e pode marcar o pavio da abertura. Ela até rompeu já o corpo, então não fica tão bom. Seria bom se ela ficasse abaixo do domínio, seria melhor ainda. Aí você observa, vale a pena pegar essa operação? Se você for pegar, novamente, você está avançado, você sabe dos pontos de entrada.
pega uma de abertura e pega mais duas aqui na liquidez. Realmente pagou a operação. Nossa, mas o Will fez uma vela verde. Se fosse eu, teria tomado loss. É porque você ainda não tá avançado. Você não sabe onde o mercado pode retrair. Você não sabe onde tem ponto de retração. Você não sabe se a análise está forte ou está fraca. Se você ainda só sabe limite do preço. Ah, lote de compra, abertura e pavio da abertura. Tocou pegar a venda de abertura. Pegou errado, porque você precisa observar tudo. Observar primeiro o nível intermediário, que seria observar os padrões. Começar também a observar se tem liquidez ou não. No caso, não tem liquidez para venda, então já fica mais perigoso ainda. E agora começar a utilizar um pouco mais avançado, que seria observar aonde tem mais primeiros registros, aonde tem mais limites do preço. No caso aqui, ó, tem esse primeiro registro, ela não é a primeira vela do lote, ela é a segunda, mas aqui eu só tô pegando ela aqui porque a vela anterior foi um comando. Toda vez que tiver um comando, a próxima vela se torna o nosso primeiro registro, porque é como se fosse ela dividiu o lote. Então esse lote de compra é como se fosse ela teve a divisão de lote. Temos até mesmo aqui também vela de força, porque ela rompe os domínios e faz mais uma vela vermelha. Então aqui está perante a vela de força. Então a análise aí ficou boa sim, só que você não pega só de abertura, você pega assim uma taxinha de abertura, porque ela pode descer direto, mas muito difícil ela descer direto, até mesmo porque não tem liquidez para venda. E ela não conseguiu ficar abaixo totalmente dessa nova posição, porque o corpo dela ficaria bom se ela ficasse abaixo aqui do domínio. Melhor ainda se fosse isso. Aí pegaria mais duas taxinhas aqui na liquidez e foi realmente isso que aconteceu. Então, se você vai pegar uma operação aqui de venda, você coloca R$5 aqui de abertura e mais R$10 aqui na liquidez, que é onde o mercado pode retrair, ou seja, mais duas taxinhas de 5, e mesmo se ela terminar a vela verde, você consegue ganhar a operação, porque aqui na primeira taxinha sim deu loss, você perdeu 5, mas no final você ganhou porque você operou em cima com mais 10, ou seja, você saiu ainda positivo, porque você precisa saber onde o mercado pode retrair. Lembrando, tô fazendo um sorteio lá no meu grupo do Telegram de Pix, do meu treinamento ou da sala VIP de alavancagem. E é lá que você pode operar junto comigo ao vivo. Eu mando os sinais no grupo também para você poder copiar com as minhas operações. E é lá que você vai fazer dinheiro junto comigo. E cara, você precisa dominar isso daqui. Nível iniciante, saber o que é o setup em si, a estratégia. Nível intermediário, começar a observar os padrões, que aqui seria um padrão de reversão, por isso que foi boa a operação. Observar também se tem liquidez ou não. E nível avançado, começar a observar as outras regiões, se realmente é uma região boa. Não é somente uma região, tem 2, 3, 4 regiões, fica muito mais forte a entrada. Saber os pontos exatamente onde o mercado pode retrair e saber se a operação vai estar fraca ou vai estar forte. E quanto de capital você vai ter que investir nessa operação. Então, se você gostou dessa aula, comenta aqui embaixo o limite do preço para eu saber que você ficou até o final desse vídeo. E também, além de comentar o limite do preço, fala para mim qual o tema da próxima aula que você queira que eu aborde nesse mesmo pique. Eu tenho certeza que essa saguinha que eu tô fazendo tá ajudando demais o pessoal.